Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar nosso vídeo desse domingo com o que aconteceu na última semana no mercado financeiro americano, mais especificamente no S&P 500. Então nós podemos ver que Nvidia e Apple tiveram uma alta razoável, assim como a Visa. Amazon, Google, Microsoft ficaram numa leve alta e Meta teve uma queda. O setor de petróleo e gás estão bem negativo. O setor de saúde ficou aí mais lateral, né? Algumas coisas subiram, outras caíram. E os planos de saúde tiveram uma semana negativa. Mas, generalizando aqui, podemos ver muito mais verde do que vermelho. Olhando agora o mercado mundial, TSM, uma semana muito positiva. China, uma semana negativa. Canadá, uma semana aí mista, né? Um pouquinho mais positiva, talvez. Mas ao redor do mundo, generalizando, uma semana mais positiva. Então, dando um zoom aqui no Brasil, Petrobras negativo, Vale negativo, Ambev negativo, Itaú levemente negativo, Banco Santander levemente positivo, Bradesco positivo, Vivo positivo, Centrais Elétricas Brasileiras negativo, Suzano positivo, Sabesp positivo, XP positivo, Embraer positivo, TIM positivo, BRF positivo e assim por diante. Olhando agora os principais índices acionários ao redor do mundo, podemos ver que o índice de Singapura, o índice argentino, o índice alemão, os índices americanos, o índice canadense e francês tiveram uma semana positiva. Já o índice chinês, o índice japonês, o índice vietnamita, os índices coreanos tiveram uma semana negativa. Olhando agora para as commodities, vemos que foi uma semana majoritariamente negativa para as commodities, com exceção da prata, da platina, do palladium, do ouro, da borracha, que tiveram uma semana positiva. E as principais quedas foram gás natural, petróleo, óleo de aquecer e gasolina. Agora, observando as moedas, podemos ver que a maioria das moedas acabou se desvalorizando perante o dólar nesta última semana. Olhando o Ibovespa, podemos ver aqui uma pequena alta, então algo aqui próximo de 0,4%. Já quando nós olhamos os DIs, mais especificamente o DI com vencimento para janeiro de 2029, podemos ver que houve mais uma semana de alta, então uma pequena alta aí de quase 1%. Então estamos chegando a 13% aqui, nossa taxa de juros, nosso DI com vencimento para 2029. Tivemos também mais uma semana de alta no dólar. Então tivemos aqui uma alta de 1% mais ou menos. Então dólar chegando aí a 5,70. S&P também teve mais uma semana de alta. Então chegou aí a quase 0,9 de alta. Então S&P rompendo topo após topo, né? Então tinha esse topo aqui, rompeu aqui em setembro, aí fez um novo topo aqui final de setembro, rompeu esse topo aqui em outubro e continua esse processo de alta. Já os juros pagos pelos títulos do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos, eles tiveram uma alta forte nas últimas 2 semanas e nessa última semana ele teve aqui uma pequena queda, coisa aí de 0,4%. Agora vamos olhar um pouquinho as notícias dessa semana. Prefeitura de São Paulo, candidatos de Bolsonaro têm uma presença online maior do que os candidatos de Lula. Apoio à liberação das drogas se mantém estável em 22%. Então, a maioria das pessoas é contra a liberação das drogas. Interessante, eu achei que esse número era maior até. Aí nós temos aqui também que 30% dos beneficiários do Bolsa Família já apostam em bets. Em relação a isso, eu tenho uma opinião diferente de algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas colocaram que, então o Bolsa Família deveria estar vinculado ao gasto XYZ. Eu acho que isso poderia ser feito em relação a vale, então você dá um vale gás, um vale energia elétrica, um vale educação, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que isso seria talvez mais interessante do que você dar um valor financeiro. Mas também, se for dado um valor financeiro, eu também não acho que deveria ser um valor carimbado no sentido de tem que ir para X ou para Y ou para Z, que é muito também a ideia que eles querem fazer no Drex, que é a criptomoeda do Banco Central,
onde eles teriam um controle de aonde esse dinheiro pode ser gasto. Então, esse dinheiro vai cair na sua conta, mas ele só pode ser gasto nas instituições cadastradas ligadas a, por exemplo, supermercado ou a determinado tipo de atividade. Então você vai ter aqueles R$1.000, mas só vão poder ser gastos nas instituições XYZ. Tentando meio que cercear ou controlar aquele valor. Eu não gosto muito dessa abordagem. Eu acho que se é depositado aquele valor, a bolsa X, bolsa Y, bolsa Z, esse valor tem que ser gasto ali como a pessoa queira. Mas aí a pessoa vai gastar em cachaça, em zona, vai gastar em aposta esportiva. Ok, opção dela. É um dinheiro que foi dado, ela gasta como ela quiser. Acho que meio que essa é a definição do dinheiro ter sido dado. Tendo que ser gasto em A, B ou C. Isso é muito o sistema que eles querem fazer no Drex. E, pelo visto, como não está tendo muita oposição, nem dentro do governo, nem pela sociedade, eu acho que eles vão fazer. E aí nós vamos começar a ter um dinheiro carimbado. Então, o dinheiro, ele pode fazer determinado tipo de transação, não pode fazer outro tipo de transação. O Banco Central vai conseguir controlar se você, por exemplo, envia ou não remessas para o exterior através do Drex, vai conseguir reverter transações, vai conseguir carimbar esse dinheiro para ele só ser gasto em A, B ou C, como eu falei anteriormente. E isso é um futuro meio distópico, isso não vai ser positivo para as pessoas. Agora vamos ver essa reportagem que eu achei legal, que é: você já fez alguma aposta online nas chamadas bets? 24% das pessoas responderam sim, 3% preferem não responder e 73% falaram não. Então, digamos que essa pesquisa represente a população brasileira como um todo, quase um quarto da população brasileira já fez aposta em alguma dessas bets online aí que nós temos. Aí que eles subdividem, os grupos em quais já investiram em bets e quais não investiram. Então, população total 24%, homens 29% e mulheres 20%. Então, homens fazendo mais cagada do que as mulheres, para variar. Idade, entre 16 e 24, o pessoal que mais fez cagada, o pessoal que mais jogou. Pessoal 25 a 44, é o pessoal mais consciente aí, provavelmente. Aí tem o pessoal 45 a 59, que também já tá com algum probleminha na cabeça aqui, pelo visto. E o pessoal 60 a mais também, que já é um pessoal mais consciente. Aí nós temos o Sudeste, que é onde mais jogaram. O Sul, onde menos jogaram. Nordeste, depois Centro-Oeste e depois Norte, que mais jogaram. Então, Sudeste e Nordeste, a coisa tá feia. Escolaridade. Fundamental, o pessoal joga mais. Médio, o pessoal joga menos. E superior, o pessoal joga um pouco menos. Renda familiar. Até 2 salários mínimos, o pessoal joga mais. De 2 a 5, o pessoal joga menos. E mais de 5, o pessoal joga um pouco mais, mas está parecido. E aí, religião, os católicos jogam menos e os evangélicos jogam mais. E aí aqui nós temos o pessoal que já se endividou apostando em bets. Então não só jogou, a pessoa ainda vai se endividar para jogar em bets. Você já se endividou por causa de apostas online? 65% não, 16% sim, 19% preferem não responder. Então talvez seja até maior do que 16%, porque muita gente aqui preferiu não responder. Poder data, endividamento por causa de bets, estratificação. População total, sexo, homens, para variar, idade. Aqui já está um pouquinho mais homogêneo. Então o pessoal aí 45, 59 se endividando. Depois o pessoal 16, 24. Aí depois o pessoal 60 mais. E por último o pessoal 25, 44. Aí por região norte o pessoal se endivida mais. Depois sudeste. Depois Nordeste, depois Centro-Oeste e por último Sul. Escolaridade fundamental, o pessoal se endivida mais, depois médio e superior se endividam menos. Até 2 salários mínimos, o pessoal se endivida mais, de 2 a 5 e mais de 5 se endividam bem menos e católicos se endividam menos do que evangélicos. Aí tem uma outra reportagem legal aqui do Estatista, onde ele fala sobre o declínio da pobreza no mundo. E daí na reportagem ele fala basicamente que a pobreza estava declinando mais rápido e que na última década esse declínio vem se tornando mais lento. Mas meu ponto não é nem esse aqui. Meu ponto é que no mundo 43% da população vive, isso é uma projeção na verdade, eles têm aqui dados até 2017 e depois de 2017 eles meio que projetam o que vai acontecer. Então nós temos aqui que uns 44% da população mundial vive com menos de 6,85 dólares por dia. Então, vocês me dão um minuto aqui que eu vou fazer a conta.
dólar 5,7, isso dá aí R$ 39 por dia, vezes, vou colocar 30, isso dá aí quase R$ 1.200 por mês. Então, 44% da população vive com menos de R$ 1.200 por mês. Isso no mundo, e na Ásia essa relação é pior, então é 76% vive com menos de R$ 1.200 por mês. Para ver que, quando nós olhamos esses dados, frente a como está a situação do mundo, o Brasil não está tão ruim assim. Claro que nós sempre olhamos aí para Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Austrália e por aí vai. E realmente aí a situação econômica do país é bem pior, mas quando nós olhamos em dados agregados, olhando o mundo inteiro, o Brasil não é tão ruim assim. Então, é só para ter um pouquinho de esperança nesses tempos conturbados. E para finalizar, vamos ver uma curiosidade. Então, quais são os diplomas, isso nos Estados Unidos, que geram o melhor retorno sobre o investimento? Então, eles vão pegar o custo de você fazer essa graduação e depois vão pegar o quanto geralmente as pessoas graduadas em determinada área ganham ao longo da vida, para fazer qual que é o retorno que elas têm sobre esse investimento. E aí nós temos os cursos que geram melhor retorno sobre o investimento e cursos que geram retorno negativo sobre esse investimento. Ou seja, elas vão gastar ali um bom dinheiro para se formar em determinada área, só que depois, ao longo da vida, elas vão acabar não ganhando muito dinheiro, fazendo com que esse seja um investimento ruim. Então vamos para os vencedores. Em primeiro lugar, engenharia, tem o melhor retorno sobre o investimento. Depois, ciências da computação. Depois, matemática, achei interessante, matemática. Aí não é um curso tão comum aqui no Brasil. Vamos dizer, as faculdades têm o curso de matemática, mas quantas pessoas você conhece que se formaram, fizeram a faculdade em matemática, tem um diploma em matemática? É algo realmente raro. Aí depois, técnico em engenharia. Depois nós temos business, que é uma administração / economia / contabilidade que eles têm lá nos Estados Unidos. Aí eles têm aqui arquitetura, que também tem bom retorno, enfermagem, química, geologia, física, estudos interdisciplinares. Aí nós temos biologia, agricultura, interessante, formação em agricultura. Seria o nosso engenheiro agrônomo, talvez? Pode ser. Também temos agronomia, que seria economia voltada à agricultura, que também é um curso interessante. Aí temos estudos étnicos, culturais, de gênero, com 43, estão tendo um retorno positivo. Temos também estudos legais, imagino que seja uma espécie de direito, recursos naturais e conservação, comunicação e jornalismo, Homeland Security, Law Enforcement e Firefighting. Ou seja, basicamente bombeiros, policiais ou pessoas ligadas à lei, então não só necessariamente policiais, mas todo mundo que dá o suporte para o trabalho dos policiais. E Homeland Security, aí pode ser desde o exército, a algo ligado a serviço secreto, a alguma agência de inteligência, pessoas ligadas à segurança dentro do meio público. Aí nós temos também línguas estrangeiras. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem também administração pública e serviços sociais. Tem também ciências sociais. Esqueci de falar isso, se eu não me engano. Aí nós temos filosofia e estudos religiosos. E temos história, ficando aqui quase no 0 a 0. E aqueles onde nós temos um investimento negativo, um retorno negativo sobre o nosso investimento, são artes visuais, teologia, língua inglesa, que no caso aqui seria língua portuguesa aqui no Brasil, educação, psicologia, artes liberais e estudos gerais e fitness, parks and recreation, ou seja, recreação e fitness, seria talvez educação física, algo próximo a isso. Então me digam vocês, qual foi o curso que vocês fizeram, qual é o curso que vocês pretendem fazer e qual o curso que talvez vocês gostariam de fazer ou qual assunto vocês gostariam de estudar dentro dessas possibilidades que nós temos aqui. Eu vou falar o meu. Se fosse para aprofundar algum assunto, provavelmente seria engenharia da computação ou matemática. Ou então talvez engenharia de materiais também, que eu acho interessante.
Não que eu faria uma faculdade a respeito disso, mas talvez fizesse algum curso mais rápido, voltado em algum interesse específico dentro dessas áreas. Bem, pessoal, então pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.